Fala traders, estamos aqui de novo na área com mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior e hoje eu vou ensinar para vocês como traçar linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa e como vocês podem utilizar isso como gatilho de entrada nas operações binárias. Então vem comigo, bora pro gráfico aprender tudo. Então vamos lá, antes de ir para o gráfico, aprender um pouquinho sobre as linhas de tendência, a famosa LTA e LTB, que é a linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Vamos aprender o que é cada uma delas e como identificar essas linhas de tendências no gráfico. Então, o que é tendência? Baseado nos conhecimentos do passado, do gráfico, a gente consegue identificar qual é a tendência atual do mercado. E assim a gente consegue surfar ali a favor daquela tendência. Ou seja, a gente só vai entrar nas operações quando ela estiver a favor da tendência. Então, se a tendência for de alta, as operações serão de compra. E se a tendência for de baixa, as operações serão de venda. Então, basicamente, é assim que funciona para a gente surfar a favor daquela tendência do mercado. O que é tendência de alta? Uma tendência de alta ocorre quando o preço de um ativo está subindo continuamente ao longo do tempo, formando topos e fundos cada vez mais altos. Então, a gente tem uma ascendência de mercado. Nesse exemplo, claramente a gente consegue ver que os topos e fundos, eles estão cada vez mais altos. Então, significa que o mercado está em ascensão. Então, o mercado ele está crescendo. Então, isso a gente caracteriza como uma tendência de alta, uma LTA. Aqui mais um exemplo, tá bom? Do gráfico subindo e percebam que a linha de tendência, ela sempre fica abaixo dos candles ali das velas quando a tendência é de alta. É um ponto a ser observado. E a gente tem a tendência de baixa. Uma tendência de baixa ocorre quando o preço de um ativo está caindo ao longo do tempo. Então, ele está formando topos e fundos cada vez mais baixos. Isso significa, né, que os vendedores estão no controle daquele mercado. Então, os topos e fundos, eles estão de forma descendente. Então, eles estão cada vez mais baixos. Aqui um exemplo de topos e fundos descendente. Ó, veja como esse topo, ele cai, aí esse topo toma conta, aí esse topinho aqui de baixo toma conta, formando uma queda, uma descendência de mercado. Aqui também está mostrando certinho que o mercado está cada vez mais baixo, formando também uma descendência de mercado, que é a famosa LTB, linha de tendência de baixa. E o que é a tendência lateralizada? Quando o mercado não está nem de alta e nem de baixa. Significa que os topos e fundos eles estão lateralizando, então eles estão cada vez ali mais próximos. Não está tendo uma discrepância ali para a gente conseguir identificar de forma bem clara se o mercado está subindo ou descendo. Então, basicamente, o mercado lateral, vocês vão perceber que os candles, ali, as velas, elas vão ficar coladinho uma nas outras. E não vai ter muita formação de topos e fundos. Aqui é um exemplo, tá bom? De mercado lateralizado. Você vê que sempre está respeitando, o mercado está sempre respeitando a região, tanto de suporte quanto de resistência. Então, significa que o mercado está lateralizado. Aqui nesse ponto, aqui de cima, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui de cima, é um exemplo bem claro de um mercado mais lateralizado. Não tem muita discrepância aqui não tem como identificar rapidamente, assim, de forma bem nítida, se o mercado está subindo ou está descendo. Então, veja que os candles estão sempre respeitando essas regiões aqui, sem muita formação de topos e fundos. Então, isso a gente chama de mercado lateral ou lateralizado. Então, agora vamos lá para o gráfico fazer o traçamento de LTA e LTB. Aqui eu já estou no nosso ativo, selecionei um ativo aqui, a gente está em Blitz nesse momento, ok? E já fiz a seleção só para mostrar para vocês como que a gente faz esse traçamento aqui de linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Lembrando que vocês podem pegar por períodos, tá? Não necessariamente o gráfico inteiro vocês vão conseguir fazer uma única linha. Vocês podem pegar ali por períodos, é o que eu mais indico vocês a fazer. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui em ferramentas gráficas, vão pegar aqui linha de tendência e vão selecionar um ponto. Aqui, claramente, eu já consigo identificar que o mercado está em queda, então a gente vai traçar aqui uma LTB, que é a nossa linha de tendência de baixa. Então, eu vou pegar aqui do meu último topo e vou descer ela rente aqui ao meu gráfico e ele já vai me apontar aqui uma região que é onde o mercado
tende a ir, tá? Então, isso aqui é uma especulação da movimentação futura de mercado. É para isso que serve a tendência de alta e a tendência de baixa. Agora, eu vou pegar aqui um outro ativo para a gente fazer um traçamento de LTA. Acabei de encontrar aqui mais um modelo de ativo para explicar para vocês sobre o mercado lateralizado. Então, veja aqui como o mercado está lateralizado, onde a gente não consegue identificar se ele está subindo ou se ele está descendo, porque ele realmente está respeitando essa região aqui, que inclusive está marcada como suporte e resistência, tá vendo? Ele respeita essa região e a gente realmente não consegue identificar e nem consegue traçar nenhuma LTA e nenhuma LTB. Então, significa que o mercado está lateralizado. Aqui um exemplo de um mercado que está em tendência de alta, ó, ele está em ascensão, tem topos e fundos cada vez mais altos. Então, significa que o mercado está em uma tendência de alta. Então, para a gente fazer o traçamento aqui dessa LTA, a gente pode pegar aqui ó, um determinado ponto e subir a linha. E a gente vai ter aqui uma tendência de alta, uma LTA traçada acompanhando um movimento de mercado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que também vocês lucrem muito com essa estratégia que vocês podem utilizar, assim como suporte e resistência, linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa também servem para gatilhos de entrada, como vocês puderam ver no vídeo, e espero que vocês lucrem muito com essas estratégias. Então, até o próximo vídeo.